Olá e bem-vindos. Hoje mergulhamos no coração invisível do nosso mundo digital, os data centers. São eles que mantêm tudo a funcionar, desde as redes sociais que usamos todos os dias até às operações das maiores empresas do mundo. E vamos descobrir como é que podemos garantir que eles nunca falham. Pensem nisto, e se fosse possível antecipar uma falha de sistema antes dela sequer dar um sinal? Esta é a pergunta que está a revolucionar a gestão de infraestruturas críticas, e é exatamente a resposta que vamos procurar hoje. Muito bem, este é o nosso mapa. Começamos por perceber porque é que os data centers são o coração digital de qualquer empresa. Depois, vamos ver a armadilha que é a gestão reativa e, claro, apresentar a solução, a monitorização proativa. A seguir, espreitamos as ferramentas, os benefícios reais para os negócios e, para fechar, olhamos para o futuro. Vamos a isso? Ok, primeiro ponto. Para qualquer negócio hoje em dia, o data center é literalmente o seu coração digital. Não há outra forma de o dizer. E por isso, a fiabilidade e a continuidade não são apenas importantes, são absolutamente inegociáveis. E a questão é que as nossas infraestruturas estão sempre a ficar mais complexas, certo? Há sempre novas tecnologias a serem integradas e, por isso mesmo, aquela vigilância constante e super precisa, bem, já deixou de ser uma opção. Hoje é uma condição essencial para sobreviver e ter sucesso. E agora vamos falar da tal armadilha em que, infelizmente, muitas organizações ainda caem: a gestão reativa. É basicamente aquela filosofia do esperar que parta para depois arranjar, corrigir problemas só depois de o estrago estar feito. E como vamos ver, os custos disto são brutais. Primeiro, e o mais óbvio, tempo de inatividade ou downtime é igual a prejuízo. E não é pouco. Estamos a falar de perdas financeiras diretas, de quebras de produtividade, de oportunidades que se perdem. Cada minuto que um sistema está em baixo é um buraco direto nas contas da empresa. Depois, há o fator humano, que muitas vezes fica esquecido nesta conversa. Imaginem só o que é estar constantemente a apagar fogos, a correr de crise em crise. Isto cria um stress e uma pressão gigantescos sobre as equipas de TI. É viver em alerta máximo, constantemente, e isso, claro, leva ao esgotamento. E, por fim, talvez o dano mais difícil de todos de reparar, a reputação. Falhas constantes, serviços que não funcionam, isto mina a confiança dos clientes. E uma reputação que demorou anos, se calhar décadas, a construir, pode ir por água abaixo num instante. Então, como é que se escapa desta armadilha? A solução passa por uma mudança total de mentalidade. É aqui que entra a monitorização proativa. Em vez de apagar fogos, a ideia é usar os dados para, de certa forma, ver o futuro e impedir que os problemas sequer comecem. Mas o que é que isto significa exatamente? Bem, é uma estratégia que usa a análise de dados em tempo real para detectar anomalias e potenciais problemas antes que eles se transformem naquelas falhas críticas gigantescas. O foco muda completamente. Deixamos de corrigir para passarmos a prevenir. E esta analogia é perfeita, não é? Pensem nela. É a diferença entre ver aquela luzinha de aviso a acender no painel do carro, que nos dá tempo para ir à oficina com calma, e ter o motor a gripar de repente a meio da autoestrada. Uma avisa, a outra paralisa tudo. Ok, mas como é que isto tudo funciona na prática? Que ferramentas é que pegam nesta ideia e a transformam em algo real, tangível? Vamos ver. Basicamente, tudo assenta em três pilares que funcionam em conjunto. Primeiro, a análise contínua do desempenho. O sistema está sempre a vigiar tudo, à procura de gargalos ou de comportamentos estranhos. Quando detecta algo, por exemplo, o uso da memória a disparar sem motivo, entra o passo 2, os alertas em tempo real. Pimba! A equipa certa é notificada na hora. E por fim, tudo isto fica registado em relatórios analíticos, que nos ajudam a ver tendências e a planear melhor para o futuro. E isto leva-nos a uma das ferramentas mais incríveis que existem nesta área: a análise preditiva. Aqui já não estamos só a reagir a anomalias. Estamos a usar dados históricos e algoritmos para encontrar padrões subtis que são, bem, invisíveis ao olho humano. O sistema consegue prever, por exemplo, que um disco rígido vai falhar semanas antes disso acontecer. E assim, a manutenção é agendada tranquilamente, sem qualquer impacto para o negócio. A tecnologia é espetacular, sem dúvida, mas a pergunta que interessa sempre é: e o negócio? Qual é o impacto real nos resultados? É isso que vamos ver agora. Os benefícios que se sentem na carteira. E este exemplo diz quase tudo. Um aumento de 30% nas vendas numa empresa de comércio eletrónico. 30%. E como? Simples. Implementaram um sistema proativo que detectou e eliminou a lentidão do site nas horas de maior tráfego. O resultado foi que os clientes que antes se frustravam e desistiam passaram a finalizar as suas compras.
E esta tabela é o resumo perfeito. Do lado do antes, com a gestão reativa, tínhamos o quê? Downtime frequente e imprevisível, custos altíssimos com reparações de emergência e uma segurança cheia de vulnerabilidades. E depois, com a monitorização proativa, o downtime é mínimo e agendado, os custos baixam drasticamente graças à manutenção preventiva e a segurança é reforçada continuamente. A transformação é total. Mas claro que isto não para aqui. A tecnologia está sempre a evoluir e a gestão dos data centers está a ficar cada vez mais inteligente. Por isso, vamos espreitar o horizonte e ver o que o futuro nos reserva. E as tendências são fascinantes. Estamos a falar de inteligência artificial, a dar-nos previsões cada vez mais precisas, de sensores avançados para monitorizar o ambiente físico, da integração de APIs para automatizar quase tudo, o 5G, claro, a abrir portas para a análise de volumes de dados que antes eram impensáveis, e, algo cada vez mais crucial, um foco crescente na eficiência energética e na sustentabilidade. No campo da segurança, a mudança também é profunda. Estamos a abandonar o modelo tradicional do castelo e fosso, que confiava em tudo o que já estivesse dentro da rede. Hoje, com trabalho remoto, serviços na nuvem e ameaças que podem vir de dentro, este modelo já não chega. A tendência é adotar o Zero Trust, ou confiança zero, um modelo que não confia em ninguém por defeito e verifica rigorosamente cada pedido de acesso, venha ele de dentro ou de fora da rede. E terminamos com uma pergunta que fica para reflexão. A organização está do lado da reação, a apagar fogos, ou está do lado da antecipação, a preveni-los? A resposta a esta pergunta pode muito bem definir o futuro digital. Obrigado por terem acompanhado esta análise.